Cadê? Tassiana falando, perda de peso com o tempo volta ao normal? Sim, Tassiana. O que faz a criança perder peso, tá, é a inadequação da dose de insulina. Qual é a função da insulina? Tá? Qual é a função dela? A função dela, quando ela cai dentro da corrente sanguínea, né, quando ela é absorvida pelo organismo, tá, a função dela é pegar a glicose que está solta na corrente sanguínea e jogar para dentro da célula. E a célula vai metabolizar aquela glicose e vai transformar ela em energia. E aí a criança ganha peso com isso. Quando a criança não está com a dose de insulina adequada, ela perde peso. Tá? Ela perde peso principalmente porque a energia está do lado de fora da célula. Ela não consegue ter energia. E, consequentemente, a criança perde peso. Ok? Então, precisa, sim, estabilizar as doses de insulina corretamente para ela poder ganhar peso. Cadê a outra pergunta? Terezinha, olá, Terezinha. Preciso olhar a glicemia antes de todas as refeições? A médica falou que não precisa, se já nos sentimos seguras. Terezinha, eu não gosto de interferir em conduta médica, não. Eu vou te falar assim, que para um bom controle glicêmico, tá, todo controle glicêmico que for bom, ele tem verificação de glicemia, obrigatoriamente. Quer um bom controle glicêmico? Verifica a glicemia. Por quê? Porque se você não verifica, você não sabe se a glicemia está descontrolada, se você tem uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia. A única forma de saber é verificando. E quais são os horários que a gente verifica que são capazes de fazer com que a nossa glicemia eleve muito ou diminua? É justamente nos horários das principais refeições. Você tomou café da manhã, a glicemia vai subir. Você lanchou de manhã, a glicemia vai subir. Mesma coisa em todos os outros horários. Então, se a orientação é verificar... Ela falou que não precisava verificar se você já se sentisse inseguras. Olha, talvez é para o caso do diabetes tipo 1 ou tipo 2. O diabetes tipo 2, a gente não verifica realmente a glicemia todas as horas. A gente verifica a glicemia lá umas 2 vezes no dia, 3 vezes ao dia, quando muito. Tá? O diabetes tipo 1, não. Diabetes tipo 1, necessariamente você tem que verificar a glicemia do seu filho mais de 4 vezes ao dia. O mínimo são 4. Tá? Pronto, o mínimo são 4. Antes do café da manhã, antes do almoço, antes do lanche da tarde e antes do jantar. Tá certo? Ou algumas pessoas fazem antes do jantar e antes de dormir. Sem problema nenhum. Esse é o mínimo. 4. Agora, você quer melhorar o controle glicêmico? Normalmente a pessoa faz contagem de carboidratos. E para fazer contagem de carboidratos, você tem que verificar a glicemia várias vezes ao dia para poder fazer a contagem de carboidrato, ou seja, sempre que for se alimentar. E isso vai dar, em média, umas 7 vezes ao dia. E você ainda pode verificar mais vezes caso a criança não esteja se sentindo bem. Né? Imagina aquele dia que você olha para o seu filho e fala assim, poxa, tem alguma coisa errada? Ele está meio molezinho, vou verificar a glicemia? Pois é, essa glicemia extra que você verifica, tá? Então acaba contabilizando. Então, essa informação de que verificar só se sentir segura, se não precisar verificar se já se sente segura, ela para o diabetes tipo 1, ela não procede, tá bom? Diabetes tipo 1 só controla com insulina? Só. Controle, eu estou falando de controle, tá? Existem pessoas que falam, hoje eu vi muito no nosso grupo do WhatsApp, tá? Eu vi muito hoje algumas mães falando sobre chá. Esse é um tema muito polêmico, tá? Esse é um tema muito polêmico. Eu nunca vou indicar e nunca vou proibir chá nenhum, tá? Eu não indico e não tiro quem já está usando, tá? O que eu oriento? Se você toma seu chá, mas aplica a sua insulina, a insulina do seu filho, tá? Pode tomar seu chá, mas continue aplicando a insulina. Nunca, em momento algum, você vai substituir a insulina que ele toma pelo chá, para tentar fazer essa glicemia
diminuir, ok? Por quê? Porque a insulina, ela é um hormônio produzido para imitar a insulina endógena, a insulina que era produzida pelo pâncreas do seu filho. O chá a gente não sabe. O chá, às vezes, ele tem um poder de diminuir a glicemia, às vezes tem, tá? Mas ele tem a propriedade de diminuir, mas às vezes ele também causa alguma outra coisa. Às vezes ele pode intensificar uma hipoglicemia. Então, eu nunca vou tirar e nem adicionar esse tipo de tratamento. Eu trabalho com insulina porque eu sei que é o que dá certo, tá? É o que eu acompanhei nos pacientes na época que eu trabalhava no Hospital da Criança e é o que eu faço com os pacientes que eu atendo. Eu abordo sempre a manutenção das insulinas que são prescritas para eles, tá? Então, essa coisa cadê? Qual foi a pergunta? Só com insulina, tá? A glicemia descontrolada causa fraqueza, hipoglicemia causa fraqueza. Hiperglicemia causa uma série de outras coisas, causa enjoo, dor de cabeça, dor de barriga, causa dor nas costas, causa raiva, nervosismo. Então, quando você tem uma criança que está em casa, que você percebe que ela está muito estressada, muito nervosa, vai logo verificar a glicemia dela. Porque, às vezes, ela está com hiperglicemia. Mas também nós temos casos de que hipoglicemia também causa essa ansiedade, taquicardia, dor de cabeça e também a raiva, tá bom? Então, normalmente é descontrole glicêmico. Oi, Suede. Mesmo com a glicemia controlada, a Rebeca sente bastante tontura. Pode ser do diabetes? Pode ser do diabetes, Suede. Pode ser sim do diabetes. Mas é interessante investigar outras causas, né? Por que Rebeca está com tontura? Ela está usando óculos? Será que não é uma questão de óculos? Se ela já usa, será que não é uma questão de ajuste do grau dela? Ou, de repente, como é que é o nome que a gente fica tonto? Então, tem que avaliar, na verdade, quais são outros sintomas, outras causas que podem estar causando essa tontura na Rebeca, tá bom? Pode ser a glicemia? Pode ser a glicemia, mas quando você fala que ela está tonta, é o momento que você verifica? Você já chegou a testar isso? Ela ficou tonta, reclamou da tontura. Você verificou a glicemia naquele momento? Então, se você verificou a glicemia naquele momento e estava normal a glicemia, vamos investigar, então, outras causas, né? Vamos investigar outras causas. Pode ser a questão dos óculos, né? Pode ser outro tipo de motivo, às vezes até mesmo de alguma coisa que ela tenha comido, tá? Temperatura do clima, muita coisa pode causar essa tontura. Ok? Cadê? Paulinha, quanto ao emocional, percebemos que o emocional do Anthony altera muito a glicose dele. A adrenalina faz ir nas alturas, mas estamos evoluindo muito em todos os aspectos. É isso aí, Paulinha. É aquilo que eu falei para vocês. O emocional, tá? O emocional, ele dita a regra toda. Tá? É o emocional. Se a criança está feliz, tá? Ela mantém uma glicemia melhor. Se a criança ficou triste, às vezes ela tem uma hiperglicemia. Se a criança brigou dentro de casa, a glicemia altera. São várias coisas. Então, mas, logicamente, que a gente não vai trabalhar o tratamento em cima de possíveis coisas que podem acontecer, né? Ah, vou ajustar a dose de insulina porque minha filha tá mais deprimida essa semana. Não, a gente não faz isso, tá? Mas é um ponto, sim, a gente ficar atentos. Isso, sim, é importante. E, sim, o Anthony, ele tem tudo, tá? Ele tem tudo para evoluir no tratamento. E a gente, como eu falei para você, a gente tem que combinar. Talvez, se você estiver livre, no sábado a gente fazer a nossa segunda videoconsulta, mas a gente vai conversando. Oi, Tarciana. Como contar carboidratos? Olha, contar o carboidrato, no início,
dá trabalho. A Suede está aqui, ela é prova viva de que começar a contar dá trabalho. Dá trabalho na primeira semana, talvez na segunda semana. Depois disso, acredito eu, Suede pode comentar aqui pra gente, a partir da segunda semana se torna mais fácil a contagem de carboidratos. Por quê? Porque aprender, tá? Aprender, você pode ir lá no meu canal do YouTube. Eu tenho uma aula, até uma live que eu gravei na cozinha da minha casa, ensinando os passos para você começar a fazer a contagem de carboidratos. Tá? Então, entra depois lá no meu YouTube e procura a aula chamada de hipoglicemia, contagem de carboidratos, fases iniciais, tá? Os primeiros aprendizados. Procura lá, contagem de carboidratos, que você vai achar. Nessa live de mais ou menos 1h30, eu explico detalhadamente como é que você vai fazer para começar a contar carboidrato, tá certo? Os materiais que você vai precisar, os documentos que você vai precisar para poder anotar, tá? Como é que você vai, na prática, começar a fazer a contagem. E aí, quando você assistir essa live, começa a colocar em prática o que você aprendeu na live. E toda dúvida que você tiver, você pode mandar mensagem e tirar a dúvida comigo. Tá? Então, não se preocupe que não é um bicho de 7 cabeças. Dá trabalho porque, como você não conhece, no primeiro momento, na primeira semana, vai dar um trabalhozinho, até você conseguir identificar a quantidade de carboidrato que tem em cada um dos alimentos que a sua criança come com maior frequência. A gente não costuma comer carboidrato variados demais. Normalmente, nosso café da manhã é o mesmo, raramente muda, né? Almoço, da mesma forma. Todo mundo aqui, eu acho que praticamente todo mundo, é adepto da semana inteira o arroz, feijão e mais alguma coisa. Às vezes é um macarrão, às vezes é uma coisa diferente. Mas o básico é sempre igual, normalmente. Tá? Então, quando você faz a contagem de carboidratos e você aprende, durante a semana vai se tornando mais tranquilo, porque você acaba repetindo sempre os alimentos. E aí você acaba, por similaridade, sabendo quanto vai ter de carboidrato em determinada quantidade de alimento, porque é o que você utiliza para se servir todo dia, que você oferece para o seu filho. Suede, verdade, minha família toda aprendeu. Que bom. Isso é importante. Olha só, se você tem um filho e a sua família, ele costuma ir para a casa dos seus parentes, tá? Os parentes precisam saber fazer o tratamento ou, pelo menos, acompanhar, saber se a criança está fazendo certo. Você não pode deixar o seu filho ir lá para casa da tia, do tio, do primo e ele não continuar o tratamento lá. Tem que continuar, tá? Ah, vai mudar a alimentação na casa do tio? Não, é a mesma alimentação, mas a criança tem que contar o carboidrato. O tio, a tia, o primo tem que lembrar, olha, você tem que contar o carboidrato antes de começar a comer, tem que aplicar insulina, tá? O que não pode acontecer é a criança não ir para a casa do primo, da tia, tem que ir sim, tem que aproveitar, tá? Mas precisa fazer as coisas, precisa manter o tratamento. É igual a volta às aulas, né? Eu fiz uma live aqui mais ou menos há uns 3, 4 dias atrás, onde eu falei sobre o retorno às aulas, né? De que forma vocês poderiam se preparar para voltar às aulas, e isso aí está incluso no pacote. A gente precisa manter o tratamento também no retorno às aulas.